Olá, boa noite a todos. Graça e paz. Mais uma noite, mais um dia que nós estamos aqui fazendo o nosso devocional. É motivo de muita alegria para mim estar podendo falar hoje do amor de Jesus Cristo. É algo para mim muito gratificante estar aqui. Hoje a gente está fazendo um vídeo pela noite, aqui são volta de 8h30 aqui em Brasília. Que horas são aí na sua cidade? Fala para mim, comenta. Para mim é muito importante saber um pouquinho da opinião de vocês, o que vocês têm achado, se vocês gostariam de um tema diferente, algo diferente para a gente estar falando. A princípio a gente está fazendo devocionais com temas sobre sabedoria, né? Provérbios, Salmos, e aí algum texto a gente tem variado, mas hoje a gente volta para Provérbios, Provérbios capítulo 3. Vou me atentar a dois versículos, versículo 9 e versículo 10, e faço menção da palavra do Senhor dessa maneira. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Fala conosco e que o nosso coração esteja aberto à tua mensagem. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Provérbios, sabedoria. Esse é um tema que para muitos cristãos ele se torna um tabu. Para muitas pessoas não cristãos tem sido motivo de discussões, porque muitas vezes a pessoa tem falado assim, isso é só uma teologia da prosperidade. A pessoa tem pregado mirando alcançar dinheiro, tem tentado vender a palavra do Senhor. Algumas pessoas dizem isso, algumas pessoas vivem isso, e algumas pessoas também fazem realmente isso. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela nos relata em Malaquias 3:10, que é o texto referência que a gente tem sobre dízimos e sobre ofertas. E o Senhor fala na sua santa palavra da seguinte maneira: e sabem que temes roubado nos dízimos e nas ofertas. Trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, para que haja mantimento. E ele diz que a gente rouba o Senhor. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que dízimo, ele não se paga. Não pagamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. Porque o que é 10% de toda a minha renda? Será que não foi com a graça de Deus que eu consegui um trabalho? Será que não é com a graça de Deus que eu consigo levantar de manhã, ter olhos para enxergar, ter braços para me movimentar e poder trabalhar? Será que não é pela graça de Deus que eu estudei, eu me esforcei, eu teve dias que eu estava com fome e apareceu alguém que me emprestasse um dinheiro para comer na faculdade, e eu estudei, me esforcei e hoje eu tenho um trabalho? Será que não foi Deus? Se você acredita dessa forma, então não há nada que eu possa te dizer. Mas eu tenho certeza absoluta que foi Deus em todos esses momentos. Então o dízimo é uma devolução. São 10% que a gente devolve daquilo que a gente tem. E daquilo que a gente recebe, daquele nosso rendimento, né? Mas tem algumas chaves que a gente precisa se atentar, que muitas pessoas às vezes que falam isso, nunca experimentaram isso. Porque Deus ele diz o seguinte: nisto fazei prova de mim. Se você dá o teu dízimo e as tuas ofertas, acaso não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre a tua vida bênçãos sem medidas? É uma promessa de Deus. É o único momento na palavra de Deus que ele manda fazer prova dele. Nisto me provai, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, eu falo por testemunho pessoal, pelo aquilo que eu já vivi, de que o dízimo ele é um princípio muito importante, fundamental, e que ele move o sobrenatural de uma maneira surpreendente. Vou te dizer dessa forma, surpreendente. Porque uma vez que você dizima, Deus ele não deixa as coisas faltarem. Deus ele não deixa as coisas faltarem. Ele manda fazer prova dele porque isso é real. Isso é uma coisa real. Existem pessoas, não vou citar nomes aqui porque isso aí depois a gente pode estar pesquisando. Você, se tiver interesse, possa estar pesquisando. Mas existem pessoas no mundo aí de celebridades, de empresários, de pessoas de sucesso. Sucesso que eu digo, sucesso financeiro, sucesso de mídia social, pessoas conhecidas, que eles têm esse costume de dizimar. Mesmo não estando congregando em uma igreja, mesmo não tendo uma denominação evangélica ou se dizendo evangélico, mas eles dizimam. Porque entenderam que isso aí é um princípio e que ele abre uma porta espiritual. Uma vez que você dizime, que você age com generosidade,
Deus ele te devolve também com generosidade. Então você quer prosperar numa área da sua vida, mas você tem guardado aquele dinheiro mais do que deve? Porque eu, como cristão, às vezes vou de pé para a igreja, e aí o caminho daqui até a igreja onde eu congrego é um pouco longe, e aí às vezes eu chego lá com sede. Quando eu chego na igreja tem um filtro com água gelada lá, água geladinha, rapaz, e aquilo ali mata a minha sede. O dízimo, a intenção do dízimo é o mantimento da casa do Senhor. A igreja é uma igreja como uma casa normal. Precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa ter um material de higiene para limpar o banheiro que você vai usar quando você for na igreja. Às vezes na entrada da igreja, pelo menos na igreja onde eu congrego, tem um cafezinho para recepcionar a gente. Então tudo isso aí é comprado com dízimo. Além de outras coisas. Além de uma cadeira que precisa fazer uma reposição, além de um microfone que às vezes quebra, além de uma corda de guitarra, de violão, que também precisa para ter um som. Então, o dízimo e a oferta é para mantimento da casa do Senhor. Se você uma vez foi numa igreja e as pessoas te cobraram por isso, fuja desse local. A palavra de Deus ela não é vendida. Isso é interessante analisar. A palavra de Deus ela não é vendida. Mas eu digo o seguinte, existem pessoas com teologias de prosperidade dizendo da seguinte maneira: uma vez que você dizima, uma vez que você oferta aqui, que você faz um voto com Deus, Deus ele faz isso na tua vida. Eu te digo uma coisa, quando você faz uma coisa com intenção, indiferente qual é a intenção da pessoa que te pediu, se você fez aquele voto com a intenção de alcançar algo do Senhor, eu tenho certeza que Deus ele vai te pagar, porque Deus ele não fica devendo ninguém. Mas existem pessoas, sim, mal intencionadas, que eles usam dessa expertise, dessa lábia, dessa falácia para subtrair dinheiro de muitas pessoas. E tem pregado só isso daí. E tem esquecido da salvação, e tem esquecido do arrependimento, e tem esquecido do sacrifício perfeito, que foi um dia Cristo morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Mas a palavra do Senhor ela não é mentira, a palavra do Senhor ela é verdade. E eu te afirmo, honra o Senhor com os teus bens, e transbordarão de vinho os teus lagares. No momento que você oferta, no momento que você dizima, Deus ele age com misericórdia. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo da seguinte maneira: eu não dizimo na igreja, mas eu dizimo ali levando uma marmita para o morador de rua. Existe uma diferença entre o dízimo e existe uma diferença entre a oferta. Levar uma marmita para o morador de rua é uma oferta que Deus ele também vai receber tua oferta, que Deus ele também vai abrir as portas do céu e derramar sobre a tua vida. Mas o dízimo, ele é devolvido na igreja onde a gente congrega, na igreja que nos abriu as portas, para que hoje eu e você tivéssemos libertação. É para que aquela igreja, que a casa do tesouro daquela igreja tenha manutenção. Então o nosso dízimo a gente devolve na nossa igreja. Entendeu? Mas ofertas são diferentes. Da mesma maneira, ofertas, elas também abrem o sobrenatural, ela também mexe com o sobrenatural. A palavra de Deus, ela também nos diz o seguinte: às vezes, quem agiu com hospitalidade, alguém deu um copo de água para quem estava com sede, uma vez acolheu a anjos, e às vezes a gente fazendo isso, a Bíblia diz que quem se compadece do pobre empresta a Deus. A tua oferta não tem sido inválida, mas digo, dízimo é devolvido na casa onde a gente congrega, ofertas, elas são coisas que a gente... A própria palavra diz, elas já são ofertas, são coisas doadas. Lembra-te de uma coisa, muito importante. A Bíblia ela nos relata que quando você faz com a tua mão direita, não deixa a tua esquerda ver. Se você está fazendo isso para ser visto por outras pessoas, você já recebeu a tua recompensa, é o que a palavra nos afirma. A palavra diz que aquele que faz uma coisa, esperando a recompensa e a retribuição de um homem, já recebeu o seu galardão. Se você está recebendo um like, por causa que você está levando uma marmita ou uma cesta básica para alguém, você já recebeu o teu galardão. Não vai vir do céu. É bíblico. Se você está fazendo, faça de todo o teu coração. Não simplesmente esperando um like, não simplesmente esperando a retribuição. Olha aqui, fulano, o que eu fiz para Cicrano. Olha aqui, Beltrano, o que eu fiz para outra pessoa. Com Deus não há barganha. Com Deus são princípios espirituais, são princípios que a gente pratica e Deus nos devolve. Mas além de tudo, o homem,
Ele vê as nossas ações. Deus conhece as nossas intenções. Que o teu coração esteja puro diante do Senhor. Mas hoje, meu irmão, se você não tem como dizimar, se você não tem como ofertar dentro da casa do tesouro, isso não é inválido para o Senhor. Oferte o teu tempo. Quem já ouviu aquele ditado que tempo é dinheiro? Separa um pouquinho do teu tempo, separa o melhor do teu tempo, digo isso. O melhor do teu tempo. Se você vai levar uma oferta, para quem quer que seja, leve o teu melhor. Se você vai levar uma comida, não leve uma comida que já está para estragar, simplesmente. Leve uma comida melhor. A mesma comida que eu separo para mim, eu também separo para dar para uma pessoa. Hoje uma pessoa me pediu alimento aqui em casa, então eu vou separar da mesma comida que eu estou comendo e dou para aquela pessoa. A gente deve fazer para os outros aquilo que da mesma maneira a gente gostaria que fossem feito para nós. Eu lembro agora, me vem à memória a história de Caim e de Abel. Houve o primeiro homicídio, onde um matou o outro. Mas a gente vai ver no começo da história, onde os dois levaram ofertas ao Senhor. Um tirou a primícia, a primeira parte, a melhor parte, o cordeiro mais bonito, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. O primeiro cordeiro apresentado ao Senhor. E entregou ao Senhor. O outro talvez tenha separado aquilo que sobrava. Deus se agradou de um e se desagradou de outro. Porque um deu aquele melhor que tinha, o outro deu aquilo que estava sobejando. Se você vai doar hoje, doe o teu melhor. O teu melhor muitas vezes, meu irmão, não é o teu dinheiro, não. O teu melhor é você, com um colega de trabalho, levar uma mensagem para ele, dizer que Jesus salva, cura e transforma. Que da maneira como você foi alcançado, ele também pode ser alcançado. Às vezes a tua oferta também, sabe, é dar um bom dia para uma pessoa que às vezes não está bem. Existem pessoas ao nosso lado, hoje vivemos tempos que tem muitas pessoas passando por problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos muitas vezes não são anunciados da maneira como que a gente entende. Às vezes a pessoa acha que uma pessoa depressiva ela tá todo o tempo chorando, de cabeça baixa, não. Ninguém sabe o que ninguém está passando. Eu já passei por isso. Achava que isso nem era verdade. Essa que é a palavra certa. Eu achava que isso era verdade. Tive que passar por isso para saber quão sério é isso. Estar ansioso, estar depressivo, achar que a minha história acabou, achar que não tem mais jeito para mim e me afundar na bebida, nas drogas. Tem pessoas acontecendo isso. Tentando arrancar aquela dor e aquele sofrimento usando as armas que não são corretas. E tem pessoas até tirando suas vidas. Sabe o que essas pessoas querem? Parar de sofrer. Então a tua oferta hoje pode ser uma mensagem que a vida dessa pessoa pode ser mudada. Eu acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque a minha vida foi alcançada dessa forma. Através de uma mensagem. O Senhor Jesus enviou uma mensagem para mim usando uma pessoa. E hoje eu estou aqui falando para vocês que com vocês também pode ser assim. Com os amigos de vocês, com os vizinhos de vocês. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês e que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, ele quer falar com você. Dê um espacinho para Deus. Oferte o melhor do Senhor, porque abrirão-se as janelas do céu e derramarão sobre as suas vidas bênçãos sem medidas. E assim eu desejo para cada um de vocês. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.